Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados alguns assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Maria Nerissa Maeda, sou estudante de agronomia e hoje trago para vocês esse vídeo referente à caracterização do sistema de drenagem de bacias hidrográficas. O sistema de drenagem de uma bacia é composto pelo conjunto de cursos e corpos d'água que coletam, transportam e escoam as águas superficiais da bacia até o ponto de saída, que é o exutório da bacia, que é esse ponto aqui. Alguns elementos fisiográficos são os divisores de água, que são as linhas de contorno topográfico. São essas linhas aqui que elas representam o limite entre as bacias. A gente tem as seções de controle, que são o local por onde parte da água é captada na bacia drenada, e as redes de drenagem, que são todos os drenos da bacia, inclusive aqueles que não são necessariamente perenes. Essa imagem aqui é a bacia hidrográfica do Rio Pequeno, em São José dos Pinhais, no Paraná. Alguns parâmetros fisiográficos da bacia hidrográfica, são os elementos que podem ser retirados a partir de cartas, fotografias aéreas ou imagens de satélites, e eles incluem características físicas e geográficas da bacia, como a área da bacia, constituição geológica, altitude, perfil longitudinal, declividade, tipo de solo, uso e cobertura do solo. Todos esses parâmetros, eles ajudam a avaliar a velocidade de escoamento, por exemplo, infiltração de água no solo, tamanho e forma da bacia, entre outros. Como que é feito o levantamento desses drenos? Bom, o levantamento dos canais de drenagem de uma bacia hidrográfica pode ser realizado através de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento, além de observações a campo. A obtenção desses dados topográficos pelo sensoriamento remoto ou outros meios, como altitude, declividade e curvas de nível, eles precisam ser processados por um software. Geralmente a gente usa o QGIS, ArcGIS ou até mesmo Saga, para fazer a identificação e o mapeamento desses canais de drenagem a partir da interpretação dessas imagens. E aí a gente consegue fazer a classificação desses canais, mas o mais importante é que a gente consegue fazer o cálculo desses parâmetros hidrológicos, como vazão e tempo de concentração, entre outras coisas, né? E análise de dados coletados eles ajudam a entender a dinâmica hidrológica da bacia e identificar áreas críticas, né, para fazer a gestão dos recursos hídricos. Essa imagem aqui, ela trata-se da rede de drenagem da bacia do Rio Alambari, em Botucatu, São Paulo. Foi feito o georreferenciamento da imagem e essa imagem ela representa a delimitação do divisor topográfico que foi utilizado o MDE. E o objetivo da obtenção desses dados foi para realizar alguns estudos ambientais na região. O levantamento pedológico é uma ferramenta importante para a caracterização das bacias, porque permite identificar alguns tipos de solo que estão presentes ali na região de bacias, né? E aí a gente consegue ter uma noção de textura, permeabilidade, fertilidade, profundidade. E essa imagem aqui, a gente ainda no mapa de bacia hidrográfica do Rio Pequeno, a gente consegue identificar alguns solos, como argissolo, cambissolo, latossolo, neossolo e organossolo. Esse tipo de informação ele é relevante porque os solos eles afetam diretamente a quantidade e a qualidade da água da bacia, né? Por exemplo, um solo mais permeável ele pode permitir uma maior infiltração de água na bacia. E aí ela faz uma recarga do aquífero mais rápida. Ao contrário de solos que são mais suscetíveis à erosão. Eles podem contribuir para a sedimentação dos cursos de água e redução da capacidade de armazenamento da bacia. E o levantamento pedológico, ele pode ser realizado através de coleta e
e análise de solo, né, por exemplo, não só por sensoramento remoto. O TWI, ele é um índice topográfico que ele pode ser uma ferramenta para fazer esse levantamento, né? O papel do TWI é determinar a dinâmica da área saturada, que é representada pelo déficit de água local. Então, em softwares como o QGIS, a gente pode calcular esse TWI a partir de um modelo digital de elevação, MDE. E aí, com esse TWI calculado, a gente consegue elaborar um mapa que indica áreas da bacia que apresentam maior ou menor umidade do solo. E aí, a partir desses dados, a gente consegue fazer os mapas pedológicos e que podem auxiliar no planejamento e na gestão dos recursos hídricos, né? Como um manejo mais sustentável de sistemas agrícolas. Falando rapidinho aqui de morfometria da bacia hidrográfica, eu vou falar alguns parâmetros morfométricos e métodos de obtenção, né? Porque a forma da bacia hidrográfica, ela traz informações muito importantes, né? Como identificar a ocorrência de eventos de cheia, né? Então, pode auxiliar o governo em alguns projetos de de praças públicas, de parques, né, para escoar essa água e evitar que ocorra alagamento dentro das casas. Então, que o coeficiente de compacidade, ele é através dessa fórmula, calcula através dessa fórmula, que é o perímetro dividido por 2 vezes raiz de π vezes a área da bacia. Então, a interpretação dele, né, é que valores perto de 1 tem uma alta propensão a grandes enchentes, enquanto valores entre 1,5 a 1,5 tem uma propensão mediana, e para valores que são acima de 1,5 são bacias hidrográficas com menor propensão a grandes enchentes. Aqui para uma visualização melhor, a gente tem a primeira imagem, uma bacia mais redondinha, né? E o gráfico abaixo, que é vazão por tempo, a gente consegue visualizar que tem um pico, né? Então, esse tipo de bacia, ela é bem propenso a grandes enchentes, bem perigoso. Enquanto a bacia do lado, ela é mais alongada, né? A gente consegue ver que ela tem um gráfico mais atenuado, ele é bem constante. E por último, a gente tem uma bacia que ela não é tão alongada, mas ela é bem ramificada, assim, então ela oscila bastante. O fator de forma, ainda falando, né, da forma da bacia hidrográfica, ele é calculado através dessa fórmula, que é a área dividido pelo comprimento do eixo da bacia elevado ao quadrado, né? Então, valores próximos de 1 são propensos a enchentes, valores entre 0,75 e 0,50 são bacias com propensão mediana, e para valores que são abaixo de meio, são bacias com uma baixa propensão a enchentes. E por fim, falando sobre caracterização dos sistemas de drenagem de bacias hidrográficas, né? A gente pode falar que essa caracterização ela é muito importante para entender a dinâmica hidrológica da bacia e para o planejamento e gestão de recursos hídricos. Então, aqui eu vou falar sobre a densidade de drenagem, que é definida como uma extensão total dos cursos de água dentro da bacia hidrográfica em relação à área total. Uma alta densidade de drenagem significa que há muitos rios e córregos em uma determinada área, enquanto a densidade de drenagem que indica que há menos cursos de água. Então, a gente calcula através dessa fórmula, que é o somatório do comprimento do curso de água dividido pela área. Estamos aqui fazendo a interpretação, né, para valores que são menores que 0,5, tem uma drenagem bem ruinzinha. Entre valores de 0,5 e 1,5, tem uma drenagem regular. Entre 1,5 e 2 é uma drenagem boa. Entre 2,5 e 3,5 tem uma drenagem muito boa, e valores que são acima de 3,5, a bacia hidrográfica ela é extremamente bem drenada.
A ordem dos cursos de água. A ordem do rio, ela é uma medida da hierarquia do rio em uma bacia hidrográfica, e o cálculo da ordem do rio é feito com base na ramificação de rios e córregos. Sendo que os rios de primeira ordem são aqueles que não têm afluentes, e os rios de segunda ordem são aqueles que são formados pela junção de dois rios de primeira ordem, e assim por diante. Por exemplo, dois rios de primeira ordem formam um rio de segunda ordem, dois rios de segunda ordem formam um rio de terceira ordem, e assim por diante. Aqui a gente pode ver que chega até 4, 5 ordens, né? Essa classificação da hierarquia fluvial é pelo método de Strahler. Essa imagem também é na bacia de Rio Pequeno. A densidade da rede de drenagem considera o número total de drenos existentes na bacia por unidade de área, né? Ele é dado por essa fórmula aqui, que é o número total de bacia, dividido pela área de drenagem de drenos da bacia. A extensão média do escoamento superficial é dada por essa fórmula, que é a área dividido por 4 vezes o somatório do comprimento de cursos de água, ou dreno, né? E aí, por fim, nós temos a sinuosidade do curso de água principal, que é uma medida usada na hidrologia para avaliar o grau de curvatura do canal de um rio ou um córrego ao longo do seu comprimento, né? Ela é definida como uma relação entre a distância entre pontos extremos do curso de água e a distância real percorrida pelo curso de água ao longo do caminho. Então, ela é representada pela letra S e ela pode variar de valores de 1 e valores acima de 1, né? Por exemplo, valores que dão 1,5. São valores que percorrem uma distância que é 1,5 vezes maior do que a distância em linha reta entre os pontos extremos. A sinuosidade ela é influenciada por fatores geológicos, tipo, como a natureza do substrato, altitude, topografia, também por outros fatores hidrológicos, como a descarga do rio, né? Então, como eu já tinha dito aqui, valores próximos de 1 tende a ser mais retilíneo, mais reto, e para valores que são maiores que 2, o dreno principal ele é mais tortuoso. Aqui são as referências bibliográficas utilizadas para fazer o vídeo.